Oi, como cê tá? Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Que eu falei, cara, falei uma parada, eu não vou poder cumprir. Então a gente sabe reconhecer os erros também, porque a gente falou demais, né? Infelizmente não é uma virtude, a gente fala demais. Saudações Cruz Maltinas a todos vocês, meus amigos e minhas amigas conectados, ligadinhos aqui no nosso canal de norte a sul, de leste a oeste. Sejam todos muito bem-vindos, você está ligadinho aqui no canal Vascaíno desde sempre. Eu sou Álvaro Silva, estou aqui para falar com vocês do nosso Vascão nesse domingão, dia 9 de junho de 2024. Uma ótima noite que se inicia para todos vocês, uma ótima semana também que está por vir, logo mais chegando aí a fatídica, né, a famigerada segunda-feira, né, gente? Muita gente aí que tá com o pezinho na areia, né? Vai ter que voltar aí a colocar a mão na massa, literalmente, né? Mas, independentemente disso, brincadeiras à parte, papai do céu, que Deus nos abençoe, você, independentemente do seu credo, da sua crença ou religião, que tudo dê certo também em nossas vidas, né, meus amigos? Falando em dar certo, né, sobretudo vamos torcer agora aí para o nosso Vasco começar a entregar resultados dentro de campo, né? Fora de campo também tem muita coisa acontecendo. Já peço para vocês aí acompanharem o nosso vídeo, o nosso conteúdo até o final. Temos muitos assuntos importantes inerentes ao Vasco da Gama que vamos estar trazendo para vocês nesse vídeo de domingo, tá bom, galera? E peço também para você que está chegando aqui no nosso canal pela primeira, segunda, terceira, não sei quantas vezes você já veio aqui, mas ainda não se inscreveu, então dá essa força, aperta o botãozinho aí, pronto, já se torna inscrito, não paga nada, né? Vascaíno ajuda Vascaíno, dá essa força pra gente, pra ajudar a fortalecer aqui o nosso canal, pra juntos, né, nós chegarmos lá. Quer continuar nos ajudando? Quando aparecer aquele anúncio na sua tela, deixa o mesmo correr, aproveita, vai pegar aquele Danone na geladeira, se é que você me entende, aquele rebola-queixo, faz aquele assalto na geladeira, pega aquele rango que tu esperto, tá lá no fogão que a sua esposa, que a sua mamãe, que a sua vovó deixou pronto, ou você mesmo, né? Quem sabe você, assim como eu, gosta de cozinhar, deixou seu rango pronto, deixa o anúncio do Álvaro Silva correr, por quê? Ajuda aqui o nosso canal a faturar, né? Ajuda a gente a gerar receita, a gente gerando receita, facilita pra gente fazer mais sorteios de brinde para vocês, pro nosso canal também se manter de pé. E você pode também se tornar membro, já que eu falei de brinde, né? A gente vai fazer um sorteio exclusivo somente para os membros aqui do canal. E prestem bem atenção, eu tinha estipulado um desafio quando a gente batesse 100 membros, né? Que a gente faria aqui o sorteio de 2 camisas originais do Vasco para os membros. Porém, todavia, entretanto, eu quero dar uma força pra vocês, hein? É isso mesmo, hein? Álvaro Silva ficou maluco. Promoção aqui no canal. Mudei, tá? Quando a gente bater 50 membros, estamos aí com um pouco mais de 10, se eu não me engano, a gente bater 50 membros, a gente vai sortear pra vocês 2 camisas do Vasco, tá? Então, se torne membro a partir de R$2 por mês e já comece a concorrer a 2 camisas do Vasco original. Dito isso, galera, vamos aqui então dar início a começar a falar do nosso Vasco, né? Como vocês viram um spoilerzinho no início do vídeo, começando pelo início, né, gente? É o seguinte, né? É Nike no Vasco, é isso mesmo, né? Será que teremos a Nike no Vasco, né? Eu tô até com a camisa da Umbro aqui hoje, né? Lembrando aí outros fornecedores que já forneceram material para o Vasco, né? Pênalti, Adidas lá no passado, a Puma lá no passado também uma vez, né? A Umbro algumas vezes, a Reebok, né? Diadora, Capa,
Capa, enfim, né, várias outras marcas, né, já foram, até mesmo a Champs, né, Champs, várias outras marcas já estamparam o nosso material esportivo. Será, gente? É o seguinte, né, como vocês acompanham a manchete na tela, Nike seria uma das empresas que negociam com o Vasco para 2025, tá, gente? Isso mesmo, o Vasco teria aí uma proposta na mesa da Nike, já para começar a ser a nova fornecedora de material esportivo do Cruz Maltino Carioca a partir de 2025. Será, gente? Será que isso vai rolar? Será que vai acontecer? Fato é que atualmente a Capa, que é a atual fornecedora de material esportivo do Vasco da Gama, ela tem sim uma prioridade. Em caso a Capa resolva renovar esse contrato, ela tem uma prioridade, mas não é obrigação, é prioridade, tá? Vamos pontuar que tem muita gente se confundindo, pensando, né, que seria uma obrigação se a Capa quiser. Não, não é obrigação do Vasco renovar. A Capa tem uma prioridade. Apenas isso. Se não for benéfico para o Vasco, o Pedrinho, né, ele pode ali pegar a caneta e falar, olha, não quero assinar, não é benéfico para o clube. É simples assim, gente. É basicamente, né, é assim que funciona. Então, o que você acha? Eu quero saber de vocês, a sua opinião. Vocês acham que dá assim para o Vasco fechar um contrato legal com a Nike? Esteticamente, na minha opinião, não tem o que discutir, né? É indiscutível. Eu já falei Nike, Adidas, Puma, essas aí esteticamente, né? Não tem o que se falar. O designer da Nike, dessas marcas, é sensacional. Agora falando da Nike, né? Sem falar de outras, mas da Nike, que é o assunto que está sendo colocado em pauta no nosso clube, seria maravilhoso. O material esportivo top, simplesmente patrocina aí o material esportivo também da seleção brasileira, né? Tem uma parceria muito antiga com o Corinthians, já rendeu muito fruto lá atrás, mas é tanta guerra política lá no Corinthians que os valores diminuíram em relação à Nike, né? Mas aqui no Vasco, nada impede de ser, por exemplo, o maior contrato da história do Vasco como uma fornecedora de material esportivo, ou o maior contrato comercial, superando até mesmo a Betfair. Por que não? A gente tem que aguardar para ver quais seriam os valores oferecidos pela Nike, qual seria o know-how que ela queria estar disponibilizando para o Vasco, seu enxoval. Vai ser completo com 3, 4, 5 opções de agasalho, com boné, com touca, né, com camisa de treino, camisa de viagem, camisa de entrevista, né, camisa de concentração, camisa de jogo 1, 2, 3, camisa festiva. Será que a Nike vai conseguir entregar? Eu tenho certeza que vai, né? Ela já tem a malha trabalhando aqui, como já foi patrocinadora do Internacional, como eu já mencionei agora há pouco, está no Corinthians há muito tempo, seleção brasileira. Então a logística da Nike já está muito bem estabelecida. O Vasco fica no eixo Rio-São Paulo, na capital do Rio de Janeiro, né, um dos polos aí comerciais do nosso país, aqui a nossa região sudeste. Como todos nós sabemos, o PIB, né, o Produto Interno Bruto da nossa região aqui do sudeste, grande parte é das indústrias e do próprio comércio, né? Então o Vasco está muito bem localizado, então eu acho que tudo isso pode ser sim um ótimo casamento, gente. Pode ser aí um casamento extraordinário, tá? Pode ser um casamento extraordinário, Vasco e Nike, né? A Nike pode oferecer valores muito maiores do que a Capa, por exemplo, atualmente oferece. A Nike pode elevar a qualidade do material esportivo do Vasco, é claro, isso pode vir junto automaticamente também, né, um agrego de valor, aí, um aumento de valor automático, né, uma vez que a marca é superior no mercado. Mas a gente sabe também que a Nike ela é tão poderosa, mas tão poderosa, que existem dentro da própria Nike a primeira linha da Nike, a segunda linha da Nike, a terceira linha da Nike, são todas elas originais da marca, genuínas da Nike, porém, todavia, entretanto, cada uma para um tipo de contrato. Como assim, Álvaro Silva? Por exemplo, vocês vão ver as seleções na próxima Copa do Mundo ou agora na Copa América utilizando de alguns uniformes, alguns designers exclusivos, que é a primeira linha, né? Assim como, por exemplo, o PSG tem lá na Espanha, na França, e outros times aí que a Nike é a fornecedora. Mas existem equipes de segundo e terceiro escalão que a Nike é fornecedora, mas o design é diferente, o valor é diferente, até mesmo o dinheiro investido na equipe é diferente. Eu tenho certeza, plena convicção, esportivamente hoje o nosso Vasco não figura a primeira prateleira do futebol mundial, não, mas figura sim a prateleira do futebol brasileiro. A gente está na Série A, até que nos prove o contrário, né? Então dá sim para o Vasco fechar um contrato sensacional com a Nike aí, top de linha, né? Só como eu mencionei, né? A gente só vai ter que tomar cuidado com a questão dos valores, que vai ser bem salgado, porque, por exemplo, fazendo uma ressalva, falando da Puma, né? A Puma, a gente sabe que ela tem um contrato com o Palmeiras de entregar um material sensacional num preço bem acessível.
bem acessível. A Puma é uma marca extraordinária nesse sentido. Você tem produto maravilhoso, design é lindo, material sensacional e o preço muito ali competitivo, abaixo da tabela, vamos dizer assim, em relação a Nike e Adidas, né? Já a Adidas, essas três, atualmente vem sendo as mais caras, né? A gente vê muito torcedor do Mulambo reclamando dos valores, 700, 800 reais, torcedores aí do Atlético Mineiro também batendo nessa tecla, 500, 600 reais uma camisa, né? E aqui no Vasco, se a Nike chegar, acredito eu que não vai chegar nesses valores, mas vocês podem saber que pelo menos 20, 30% do valor que a gente está pagando atual deve ser sim aumentado. É minha opinião, tá? Eu tô falando isso como consumidor, como um cara que uso aqui muita coisa esportiva, sempre consumi minha vida inteira, sempre fui do esporte, então sempre gostei dessas coisas, então a gente está sempre por dentro dos valores, então essa é a realidade, mas é sim uma ótima notícia. Eu demorei um pouco nesse assunto, porque eu acho um assunto muito importante, tá? Porque muito se fala, por exemplo, em internacionalizar a marca Vasco. A gente não precisa da 771 Partners de merda para internacionalizar a marca do Vasco. A gente vê aí nos jogos da seleção ontem mesmo, Brasil e México, o Brasil até ganhou com o gol do Hendrick. Bandeira do Vasco lá no estádio, na Copa do Mundo, lá na tribuna de honra do Catar, do Sheik, lá no Emir, bandeira do Vasco, todo lugar que você vê na Premier League, na Champions League, todo lugar que a gente olha lá no Arabão, tem uma bandeira do Vasco, então a gente não precisa de empresa fraudulenta nenhuma, 771, para internacionalizar a marca Vasco. O próprio Vasco já é sim uma marca internacional. Se é uma marca pesada ou não, é uma outra história. Já foi, hoje em dia não é mais. Mas é sim, o Vasco é uma marca internacional. E aí sim, quando a gente fala em internacionalizar a marca Vasco da Gama, você agregando a Nike na logo, né, junto à nossa Cruz de Malta, nos banners, nos outdoors, né, nas mídias sociais aí impressas, seriam sensacionais, gente. Seria sensacional. O Vasco ia explodir pro mundo inteiro, né? Essa é minha opinião. Gente, agora mudando de assunto, é o seguinte, eu quero falar um pouco com vocês de uma possível saída do zagueiro Léo, tá? Isso mesmo, uma informação muito quente divulgada aí pelo grupo RTI Sports. Segue a manchete na tela. Santos e outras duas equipes da Série B demonstram interesse em Léo, mas zagueiro não quer deixar o Vasco, tá, gente? A gente sabe, né, que o Léo é um zagueiro, é um jogador muito identificado por ele ser um jogador preto, por ele ser um jogador de origem do Rio de Janeiro ou de um jogador de subúrbio, por já ter passado várias situações de racismo ao longo da sua vida. Ele é um cara que luta muito, né, nessa situação envolvendo o racismo, né? Então, ele já chegou no Vasco, já se identificou, a torcida já abraçou ele, aquela energia surreal, bacana, top. Só que aí, todos nós sabemos que dentro de campo, né, todo o time vem devendo, inclusive o Léo, né, que faz ali uma dupla de zaga muito maluca, para não dizer outra coisa, com o Maicon, né, os dois, nosso Deus, eles mudaram ali da água pro vinho em questão aí de desempenho técnico dentro de campo, sobretudo agora, em 2024. Então, assim, essa iminente saída do Léo é normal, não só dele, de outros jogadores. Por isso que tá todo vascaíno falando aí da famigerada palavra que arrepia muito jogador no elenco do Vasco hoje, que é a palavra chamada barca, né? Isso mesmo, B-A-R-C-A. Uma palavrinha com 5 letras que tá colocando medo em mais de 15 ou 20 jogadores do elenco cruzmaltino. Essa famosa barca, né? E parece que o Léo vem recebendo sondagens aí do Santos, né? E de mais duas equipes da Série B. E aí, torcedor, você acha que o Léo deveria deixar o Vasco, deveria seguir novos ares, aí buscar novos caminhos, ou você acha que ele deveria abraçar o clube, assim como a torcida abraçou ele, o clube também abraçou, para tentar entregar muito mais do que já vem entregando, e quem sabe dar a volta por cima, quem sabe daqui 1 ano, 2, 3 anos talvez, a gente possa estar falando de um novo Vasco, de um Vasco que disputa ali títulos, enfim, classificações, com o Léo ali à frente da equipe, com a braçadeira de capitão. Será que dá para alvejar um novo Vasco com esse Léo aí na nossa zaga, com a braçadeira de capitão, ou o ciclo dele com a camisa do nosso cruzmaltino já teria se encerrado? Eu quero saber a sua opinião. Eu, na minha opinião, nada contra a pessoa física dele, um ótimo ser humano, um homem de caráter, um ótimo atleta. Agora, dentro de campo, não é um ótimo jogador, não tem aquilo que a gente espera. Não é péssimo, não. Se ele suar mais a camisa, se dedicar, pode ser que ele dê a volta por cima. Hoje, antes do jogo do Palmeiras, eu gostaria que o Léo pegasse as coisinhas dele, deixasse o nosso clube amigavelmente, quem sabe no futuro ele possa retornar, pra gente ir atrás de algum outro cara para resolver a nossa zaga. Hoje,
Porém, todavia, entretanto, futebol é confiança. Como eu já falei, chega aí no meio de semana contra o Palmeiras, o Vasco ganha, o Léo faz uma partidaça, tudo isso pode mudar. Então eu quero saber a sua opinião, deixa aí nos comentários, torcedor e torcedora do Vasco. Agora falando um pouquinho do cria da base Felipe Coutinho, né? Informação do jornalista e youtuber também, ele também tem um canal aqui no YouTube, eu tô falando do Leonardo Baran. Segue a manchete na tela. Próximo de acertar com o Vasco, Coutinho não estaria na lista, no caso não está na lista de da pré-temporada do Aston Villa. Eu coloquei estaria aqui, né? Porque no caso a informação não é minha, a informação é do jornalista Leonardo Baran. Eu, Álvaro Silva, estou replicando essa informação. Se é verdade, se procede ou não, a gente não sabe. Fato é que o nosso amigo aí informou então que o Coutinho, né, não tá na pré-lista lá de jogadores relacionados para pré-temporada. Eu confesso que hoje eu entrei no site do Aston Villa, procurei essa situação da lista da pré-temporada, não encontrei lá do Aston Villa, mas eu encontrei sim. Coutinho ainda é atleta do clube, ele tá lá constando como atleta, tá? Mas ele consta que tá emprestado ainda pro Aldo Rail, sendo que o Aldo Rail já rescindiu o contrato com o Coutinho. Então vamos aguardar, a gente aguarda, a gente vive essa expectativa de que seja aí, né, homologada, seja assinado logo, se Deus quiser, para alegria de milhões e milhões vascaínos, né, da torcida Cruz Maltina, essa rescisão do Aston Villa com o Felipe Coutinho, para ele, quem sabe, né, assinar com o nosso Vasco, mas já pode ser um indício, né, pode ser sim um sinal. Galera, agora ainda falando de jogador, falando de atleta aqui com vocês, eu quero falar um pouquinho de Bruno Prachedes, né, pegou muita gente de surpresa na tarde desse domingo. Segue a manchete na tela. Clubes da MLS, da Major League Soccer, né, que é a maior liga de futebol lá dos Estados Unidos, estariam interessados em Bruno Prachedes, ou Prachedes. Seriam eles dois clubes. A informação que a gente tem nesse momento é que de dois clubes da primeira divisão, da elite do futebol norte-americano, estariam interessados na contratação de Bruno Prachedes. Informações que correm nos bastidores de São Januário é que o jogador vê sim com bons olhos uma potencial saída do clube Cruz Maltino aqui do Vasco, para quem sabe está atuando fora do país aí, no caso, né, lá nos Estados Unidos. Vamos aguardar, nenhuma proposta ainda em concreto, mas existe sim essa possibilidade. Lembrando que o Bruno Prachedes não pertence ao Vasco, ele está emprestado, ele pertence ao Red Bull Bragantino. O Vasco renovou o seu vínculo de empréstimo, mas agora, nesse início aí de janela, né, nessa nova janela, o Vasco poderia aí estar rescindindo seu empréstimo com o Bruno Prachedes, né, devolvendo ele para o Red Bull Bragantino, para o Bragantino estar negociando ele lá com os norte-americanos, só para ficar aí o registro. Eu quero saber a opinião de vocês. Esse atleta, com todo respeito à pessoa física dele, para mim já passou a hora dele pegar as coisas dele e seguir um novo caminho e vestir a camisa de outro clube. Aqui no Vasco ele começou bem, mas depois deixou muito a desejar. No Campeonato Carioca estava de baladinha, assim, que a gente ficou sabendo, estava de festa, portanto que ficou afastado do elenco, agora voltou e acabou se machucando. Enfim, na minha opinião, poderia deixá-lo, né, ser comercializado. Agora vamos mudar de assunto, gente, falando aí, gente, do único atleta, o único atleta com moral no elenco do Vasco, né? Tá falando de quem, Álvaro Silva? Do Léo Jardim? Esse aí tem um pouco. Pega um pênalti aqui, outro acolá, é um bom jogador também, mas eu tô falando, sabe de quem? Não, também não tô falando do Payet, não. Tô chateado com o Payet. Tem muita gente passando pano pro Payet aí, falando que ele é isso, que ele é aquilo, mas no jogo contra o Flamengo, mas ele é o 10, ele não tem obrigação. Não tem obrigação, caramba. Quando o Vasco tá tomando de 5 pro maior rival no Maracanã com um jogador a menos, é obrigação sim, até o camisa 10 ajudar a marcar, pelo menos atrapalhar, pelo menos parar na frente do adversário. Ele botava a mão na cintura o tempo todo. Então, pra mim, o único que tem moral no Vasco é El Pirata, Pablo Verratti, né, gente? Isso mesmo, Pablo Verratti já acumula 12 gols anotados com a camisa do nosso gigante da colina, com o nosso clube de regatas Vasco da Gama, e são eles aí 14 gols com a perna direita, 2 gols de perna esquerda e 6 gols de cabeça. Então observem que o nosso centroavante é polivalente. Eu particularmente confesso a vocês que quando o Pablo Verratti chegou aqui no Rio de Janeiro para vestir a camisa do Vasco, eu acreditava que seria um jogador aí, mas aquele cara grandalhão, firulão que fica lá na área, que mete um gol de cabeça aqui, um acolá e faz gol de pênalti. Eu pensava que ele seria um cara assim no Vasco. Confesso a vocês. Eu pensei assim, esse cara aí só jogou em time pequeno na Argentina, é grandalhão, é centroavante, deve chegar aqui e fazer uns 6, 7, 8 gols de cabeça, uns 2, 3 de pênalti, é isso, né? Eu pensei, me enganei, né, galera? Peço perdão pro Verratti e para vocês, torcedores, né?
Me enganei, não tem problema nenhum em pedir perdão para vocês, porque assim, o cara meteu 14 gols com a perna direita, 2 gols com a esquerda, que não é a perna boa, e 6 gols de cabeça. Olha como eu, Álvaro Silva, estava equivocado, né? E aí, para quem tá chegando agora, não acompanha o Vasco, fala assim, mas deve ter 7, 8 gols de pênalti nesses 14 aí. O índice dele, a maior parte é com bola rolando, a menor parte é de pênalti. Então, meus parabéns a El Pirata Pablo Verretti, o único, né, com muita moral, aí sobretudo nos jogadores de linha, né, no nosso elenco Cruz Maltino. Galera, agora mudando de assunto, quero falar com vocês um pouco aqui sobre a situação envolvendo o nosso basquetebol. Isso mesmo, né, a gente trouxe para vocês aqui nos últimos dias a informação de que o Eugênios e o Rafael Paulic, né, renovaram com o Vasco, assim como também o treinador Léo Figueiró. Porém, todavia, entretanto, né, gente, nesse domingo, né, saiu aí uma notícia divulgada pelo Twitter do @FeMartinezLaRoça e também no @LanreOficial, isso mesmo, gente, lá do Uruguai, tá? A imprensa uruguaia estaria aí afirmando que Serjão deixou o Vasco, tá? Ó, Serjão deixa o Vasco e acerta com o time do Uruguai, diz jornalista. Então, a imprensa do Uruguai tá cravando, né, que o jogador do Vasco da Gama tá acertado aí com uma equipe lá do basquetebol uruguai. A gente vai apurar, se a gente tiver mais informações sobre a situação, a gente traz para vocês ficarem atualizados em relação ao novo basquetebol, né? Para ser mais exato, né, ao nosso R10 Score Vasco da Gama, a equipe de basquetebol masculina, né, que representa o nosso clube de regatas Vasco da Gama. Meus amigos, agora eu quero mudar de assunto, quero falar um pouco aqui da partida, né, do próximo fim de semana, ó, tô ficando maluquinho, do próximo meio de semana, né, Palmeiras e Vasco da Gama. Partida qual está confirmada para o Allianz Parque, tá, gente? A título de informação, o garoto cria da base recentemente que teve seu contrato renovado com o Vasco, JP Murilo, ele que estava agora há pouco, né, até hoje, na verdade, para ser mais exato, estava junto com a seleção brasileira sub-20, passando por um período de treinos na Granja Comari, já está liberado, já está de volta, tá? E já se reintegrou, perdão, hoje eu tô doidinho, ao elenco do Vasco, tá, gente? Já aí para a rotina de treinamentos, então pode ser que ele seja relacionado para o jogo contra o Palmeiras. Vai depender do próprio desempenho do atleta, né, nesses dias de treinamento. Falando em treinamento, o nosso elenco hoje, nesse domingão, também se reapresentou no CT Moacir Barbosa. Ontem os atletas tiveram folga, a grande parte esmagadora. Alguns atletas ficaram à parte no CT fazendo alguns trabalhos específicos, né, sobretudo ali Paulinho, Jair, atletas que estão se recuperando de lesão, e atletas que estão vindo da base que não tem aí rodagem, né, minutagem de jogos, né, esses atletas ficaram treinando no CT. O restante principal dos jogadores estavam de folga e se representaram hoje, tá? Já começaram, você já acompanha, já trabalharam duro aí, já focando, já visando a preparação total para a partida diante o Palmeiras, um jogo aí de 6 pontos, é uma partida que pode colocar o Vasco ali na zona do rebaixamento e pode colocar o Vasco em outra prateleira caso a gente vença, mas eu falo prateleira moral, tá? Após tomar de 6 para o nosso maior rival, se a gente vence o Palmeiras fora de casa, o atual campeão, seria maravilhoso, seria o melhor dos mundos, né? Ainda falando dessa partida, é o seguinte, Bruno Prachetes desfalca a nossa equipe, ele que teve uma lesão na coxa no clássico do último domingo, ele que entrou na segunda etapa, jogou 18 minutos, se eu não me engano, teve uma lesão e está fazendo um tratamento ainda sem previsão de volta, tá? De Bruno Prachetes. Torcer para que ele volte logo, tá, gente? Não para o Vasco, mas para ele poder ser comercializado nessa janela de julho, tá? Essa é a minha opinião. Outra situação, quem também está de volta de lesão, lesão não, né? Que ficou fora aí por questão muscular, é o meio atacante Adson, né? Ele já voltou aos treinamentos, pode ser que seja relacionado para o jogo contra o Palmeiras. A mesma situação do JP, vai depender do desempenho do atleta, né, nesse dia a dia de treinamentos do Vasco. Ontem a gente tomou conhecimento de que o Felipe Maestro, o novo coordenador técnico do Vasco da Gama, estaria querendo aí a permanência, né, de Medel no time, estaria até mesmo pedindo aí pro treinador, né, dando aquela bancada, né, pro Medel aí ganhar a vaga de titular novamente, né? O Felipe defende que o Medel deve continuar no elenco. Então vamos aguardar, né? O tempo nos dirá se essa informação procede mesmo ou não, né? E se o Medel realmente vai ganhar minutagem aí com o novo treinador Álvaro Pacheco, o Medel que ainda não entrou em campo desde que o novo treinador chegou. É bem verdade que foi apenas um jogo, né? O clássico lá do domingo passado, tá, gente? Outra informação é o seguinte, gente, é que o Zé Gabriel fez uma postagem
hoje, né, nas suas redes sociais, né, ali, abre aspas, né, ele colocou no seu Instagram uma foto, né, com quem faz uma cara ali meio que agradecendo, meio que parece que é um tom de despedida, não sei, né? Entre aspas, né? Encarar os desafios e seguir em frente, né? Então, o que ele quer dizer com isso? Será que encarar o desafio e seguir em frente é o quê? Encarar as críticas, né? O péssimo momento de todos os jogadores, não só dele, no elenco e dar a volta por cima com a camisa do Vasco? Ou quando ele fala encarar o desafio e seguir em frente, né? É tipo assim, é deixar o Vasco e encarar um novo desafio que está por vir, que seria uma nova equipe. Não sabemos, vamos aguardar, mas olha, fortes indícios aí que realmente pode ter uma grande barca de jogadores deixando o Vasco na janela de meio de ano e outros atletas, né, que podem estar chegando para comporem aí o nosso elenco. Uma informação de momento, tá? Quando esse vídeo for ao ar, já vou ter acabado o jogo há muito tempo. Só para ficar o registro, eu tô gravando aqui, tá começando o segundo tempo agora. Cuiabá tá enfiando 3-0 aí fora de casa no Criciúma, tá? A primeira vitória do Cuiabá. O Cuiabá já vai chegando a 4 pontos. Olha o tamanho do problema, né? Então todo mundo que já estava dado como morto lá embaixo começou a sobreviver. O Cuiabá tinha jogos a menos. Esse jogo aí, por exemplo, era um dos jogos a menos, né? Ganhou, né? Praticamente aí, né? Não sei. Com certeza vai ganhar essa partida. Então assim, tá complicando. Então o Vasco tem que fazer a parte dele, o Vasco tem que ganhar. Galera, agora falando aí, né, do Souza, né, vocês sabem, né, surgiu a notícia que ele estaria pedindo para rescindir lá com o Başakşehir da Turquia, estaria aí empresário, não sei, jornalista, a gente não sabe, né, tentando aquela cavada, uma volta do Souza pro Vasco da Gama. Enfim, vocês viram no início, eu coloquei, né? Então eu vou colocar um trecho, um corte, né, de 2 anos atrás do Souza, lá no Charla, né, podcast aqui mesmo no YouTube, falando, né, desse mole que ele deu de prometer pra torcida do Vasco, acabou falando demais e não sei o que. Então acompanhe e a gente já volta. Quando eu, não voltei, a galera ficou chateada, eu entendo, porque, eu também ficaria como torcedor, eu também fiquei como jogador, porque eu falei, cara, falei uma parada, eu não vou poder cumprir. Então a gente sabe reconhecer os erros também, porque a gente falou demais, né? Infelizmente não é uma virtude, a gente fala demais. E aí eu falei, não, os caras têm razão, e eu nem discuto nada, porque, como eu falei, tem razão total de cobrar por uma coisa que eu falei e esse é o meu único erro. De ter dado data, entendeu? Mas eu queria deixar isso muito claro, porque como eu dei uma satisfação pra galera que eu nunca falei sobre isso, né? E eu dei uma satisfação pra galera que cobra, e realmente. Mas eu sou vascaíno, cara, independente se jogar, se não jogar. Vasco? Não, muito. Independente se não jogar. Eu esqueci de trazer hoje minha carteirinha de sócio. Eu pago lá. Eu, em 2019, na época, eu fiz um sorteio. Lembra que teve aquele boom dos sócios? Sócio, sim. E eu fiz sorteio pra mais de 20 pessoas. Eu paguei pra mais de 20 pessoas que não tinham condições de ser sócio do Vasco naquela época. E mantive por 6 meses o pagamento. Mas eu não tenho dúvidas que independente da idade, se eu voltasse um dia pro Vasco, eu só voltaria por ser vascaíno, se eu conseguisse dar algo pro clube em troca, né? Tecnicamente. Entregar no campo, eu nunca pensaria em momento nenhum voltar pra ganhar dinheiro. Se eu voltasse pro Vasco um dia, seria justamente para tentar dar algo de retribuição, retorno por tudo que o Vasco fez por mim, porque cheguei no Vasco com 9 para 10 anos. Caramba. Te formou na vida, né? Fui morar em São Januário com 11. Saí de lá com 17 para 18, profissional já, para morar aqui, em alugar uma parada na Barra, e só saí do clube com 20 para 21. Então eu fiquei 12 anos lá. Estudei, enfim. Então eu devo algo ao Vasco, sim, sabe? E eu queria muito poder contribuir de alguma forma, por isso eu me preparo muito. Eu moro com um fisioterapeuta comigo já há 7 anos. Se tivesse que voltar, seria, como eu te falei, prioridade total seria o Vasco. E eu não penso e tal, mas agradeço. Na hora que isso acontecer, se isso acontecer um dia, a prioridade vai ser o Vasco. Total. Me perdoe, mas eu continuo amando o Vasco. Bom, é isso aí, como vocês acompanharam. Eu quero saber a sua opinião. Ele tem espaço no Vasco, sim ou não? Olha, olhando hoje assim, se eu sou o treinador, olhando pro banco, Zé Gabriel, Medel, a gente não sabe se é zagueiro, se é meio campo. Aí olha pro banco de novo, aí continua olhando, aí olha pro outro lado ali, aí fala, mas ali tem o Hugo Moura, tem o Galdames que não corre sem sangue, tem o Sforza ali que é bom, mas não sei, falta alguma coisa. Aí você fala, tem o Souza com 35, é Vasco. Vem cá, Souza, vamos fazer o contrato de produtividade. Eu faria isso, tá? Eu faria isso.
Souza, vem cá, vou fazer o contrato de produtividade aqui, não me leve a mal, não se sintam ofendidos. Eu, se eu sou o Pedrinho, faria isso. Não se sintam ofendidos, mas o papo é reto. Primeiro o Vasco em primeiro lugar. Quer jogar no Vasco? Quero. Vamos fazer um contratinho de 6 meses? Aqui. Vamos fazer um contratinho aqui, ó. 100 mil por mês, 50 mil por mês. Se você der assistência, fizer gol, a gente melhora isso aí. Se você jogar, cada roubada de bola, a gente melhora isso aí. Né? Cada quilometragem sua dentro de campo correndo, a gente melhora isso aí. Vamos estipular tudo em meta em contrato aqui. Mas não é aquela metinha, gente, não, tá? Aquela metinha malandra, marota também não. Ah, jogou tantos jogos, recebe. Não, porque aí o treinador fica colocando o cara toda a vida pro cara receber mais. Vai saber, né? Não, tem que ser meta de produzir. Não é meta de entrar em campo, não. É meta de produtividade, é produzir. Porque hoje em dia muito se fala assim, ai, contrato com meta de produtividade. Aí o cara bateu a meta, jogou 15 jogos. Então não é meta de produtividade, é meta de entrar em campo. Ser sincero, produtividade é uma coisa, entrar em campo é outra. O cara pode jogar os 38 jogos do primeiro minuto até o último minuto. Pode ser um jogador em ranking de números que menos pontua em acerto de passe, que menos rouba a bola, que menos dá assistência, que não faz gol, que não faz nada. E aí? Quer dizer nada. Então, eu, se eu sou o Vasco, falo, ó, contrato de produtividade, assim, salário baixo, tá? Vamos colocar aqui na carteira baixinho aqui, só um direito de imagem baixo, né? Faz igual o Juninho Pernambucano fez quando voltou pro Vasco, Souza. Eu, se eu sou o Vasco, faria isso. Gente, agora mudando de assunto, falar um pouco aí de uma possível CPI no Vasco. O bicho tá pegando, pra quem não acredita. Pode acreditar, torcedor. O bicho tá pegando no Vasco, a cobra vai fumar. Sabe por quê? Porque amanhã, nessa próxima segunda-feira, tá marcado aí pra acontecer, gente, uma sessão no Conselho Deliberativo do Vasco, tá? O que vai acontecer nesse Conselho Deliberativo? Os conselheiros vão deliberar, vão escolher, tá, alguns membros para investigar, para fazer uma sabatina de perguntas ali para a antiga gestão do Jorge Salgado e da galera da 777. Tá? O Jorge Salgado, já sabendo isso, já começou a mudar o seu discurso, começou a se movimentar também nos bastidores. Ontem, Jorge Salgado enviou ali uma nota para o GE. Globo, né, com um formulário que ele mesmo criou. O cara é uma figura, né, gente? Sinceramente. De perguntas, né, e respostas. É maneirinho que ele mesmo cria a pergunta dele, para ele mesmo responder, para não gerar desconforto, né? Ele é uma figura. Fato é que o próprio Salgado agora, né, às vésperas da criação dessa comissão para investigar aí a venda da SAF, a apuração da venda da SAF, né, do nada, me pede, né, publiquem o contrato. Eu sou honesto, eu sou o maior credor do Vasco. Só recebi 23% do clube dos valores que eu emprestei. Ah, é um tremendo equívoco de conceito do Pedrinho lá em entrar com ação contra a 777. Ah, só tinha a 777, ninguém mais fez proposta. Esse cara é brincadeira. Gente, eu tô vendo muito youtuber xingar, falar, não vai resolver. Esse cara é o aqui, na boa. Ó. O prêmio Salgadinho do ano vai para Salgado, ex-presidente do Vasco, o cara que conseguiu acabar com o clube de 125 anos, 5 anos, na verdade, em questão de meses. É isso, gente, é isso que tem que fazer para esse cara, sabe? Fazer protesto na casa dele, né? Cadeia pro Salgado, né? Sim. Federal, por favor, Ministério Público, investiguem o Salgado. Alô, MP, investiguem o Salgado. Alô, MP, investiguem o Salgado. O que falta é isso, gente. Porque tá escancarado. Agora o próprio Salgado vem. Ai, divulguem o contrato. Por que ele, quando ele fez o contrato com a SAF do Vasco, ele mesmo não trouxe pro torcedor, não trouxe a público? Por que ele mesmo não fala? Porque ele, como presidente, era para saber aqui, ó, de cuca, de cabeça, tudo aquilo que prejudica o Vasco e o que seria para beneficiar o Vasco nesse contrato nesse acordo de acionista, nesse contrato aí da SAF do Vasco. Então como é que agora ele fala, publiquem o contrato, eu sou o maior credor do clube, só recebi 23% da dívida do dinheiro que eu emprestei ao clube. Ah, eu acho um tremendo erro de conceito, um equívoco do associativo na ação contra a 777. Ah, publiquem, mostrem para todo mundo. Ah, olha aqui, eu vou mostrar para o Brasil inteiro como eu sou honesto, vou fazer as perguntas e eu mesmo vou responder para mim. Gente, isso virou um monólogo. Só o cara fala, ele mesmo dá a resposta, ele mesmo se questiona e ele mesmo já tem. Sabe aquele cara,
O Forrest Gump, aquele filme feito com Tom Hanks, um filme que ganhou vários Oscars, que era o contador de histórias. Todo dia ele sentava no banquinho, sentava alguém do lado dele, ele viajava contando história. É isso, sabe? Esse senhor, ex-presidente do Vasco da Gama, senhor Jorge Salgado, pra mim tá me parecendo um Forrest Gump, um contador de histórias, né? E aí aquele cara, aquele jornalistazinho, né? Alô, turma, é o encantador de jumentos. Aí o fanático Azevedo, o fanático vascaíno Fábio Azevedo, tá falando até que o Pedrinho tá desesperado pra vender o Vasco. Gente, na boa, eu vou citar aqui porque eu não tenho rabo preso com ninguém, não faço nada de errado, Deus é minha testemunha, entendeu? E seja o que Deus quiser, eu tô com todos vocês, torcedores do Vasco, pelo Vasco. Tô nem aí pra ninguém não, é o seguinte, ó, tem que ser apurado aí, ó, tem que ser cobrado, o senhor Salgado, o senhor Osório, vice-presidente, o Duque Estrada, também vice-presidente, o Moça, que ajudou a dar o golpe lá no Leve esse ano, o Júlio Brandt, que pulou de muro para dar o golpe, que deve ter parte nessa situação todinha, não é verdade? É, meus amigos, o Carlos Fonseca, ex-presidente do Conselho Deliberativo do Vasco, alguns supostos empresários de atletas que podem vir a terem sido beneficiados financeiramente, supostamente, com essa SAF, a gente não sabe, o Pedrinho até já pediu um relatório para o Lúcio Barbosa de todas as transações de jogadores feitas no Vasco, não é, galera? É, meus amigos, meus irmãos, o bicho vai pegar. Tem que ser cobrado o Lúcio Barbosa, tem que ser cobrado a Cátia dos Santos, todo mundo tem que ser cobrado. O Raul perguntou, você não aceitou. Pegue seu banquinho e saia de mansinho. De preferência assim, né? Ó. É isso aí, gente. Sabe o que vai fazer? Vai resolver no Vasco é isso. É investigação. É o Ministério Público, é a Polícia Federal, é a Polícia Civil. Sabatina de perguntas, levantamento de documentação, rastrear conta bancária, rastreamento de donos A, B e C de empresa X, Y e Z. Quem é o dono da 777 Carioca? Quem é o dono dessa empresa? Será que a 777 Carioca está por trás da SAF do Vasco e a 777 Partners é uma laranja ou vice-versa? Sabe? Não estou alegando nada, eu estou questionando, estou perguntando. Se alguém souber aí me responda, eu não sei. Não sei. Quem é o dono da 777 Carioca? Por que os funcionários correram pela saída de serviço, quando o oficial de justiça bateu na porta da Vasco SAF para o perito pegar toda a documentação que o juiz mandou o perito recolher? Gente, o Pedrinho foi multicampeão com a camisa do Vasco. Não é bilionário, mas tem muito dinheiro, tem uma condição financeira, cara, né? Todo mundo sabe, jogando seleção brasileira. Um atleta muito bem sucedido. Um baita jornalista aí do ramo esportivo, estava aí no maior grupo do nosso país, que é o Grupo Globo. Não tem nenhum problema em falar no nome de emissora aqui não. A gente bate, a gente elogia também. Eu bato muito na Globo, tá, gente? Mas quando é pra elogiar algumas coisas, também eu elogio. E eu particularmente gostava do Pedrinho na Globo, tá? Porque é pelo menos um cara que falava de Vasco na Globo um pouquinho. Pedrinho tem muito conhecimento jurídico, ele não é advogado nem nada, mas tem muita gente quente, das costas largas, por trás do Pedrinho, falando pra ele assim, ó, fica tranquilo, se alguém relar é você, é com a gente. Sabe, quando você é pequeno, tem aqueles caras valentões que sempre te pegam pra te dar umas porradas, toda vez no colégio, aí você chega e conta pro seu primo que é maior, você chega e conta pro seu colega da rua que é maior, né, fala, pô, o cara lá toda vez fica me batendo, fica tranquilo, fica quietinho na sua, quando alguém relar em você, a gente chega. É tipo isso que tá acontecendo com o Pedrinho agora. Tem muita gente falando assim, porque o Pedrinho não vai fazer isso, porque ele não tem coragem, porque ele tem rabo preso, porque isso, porque aquilo. Gente, tem muita gente grande por trás do Pedrinho. Tem muita gente grande da mídia, que tá cansada de ver o que estão fazendo com o Vasco. Só que sozinho uma andorinha só não faz verão. Tem gente grande da mídia, escuta o que eu tô falando, que tá cansado de ver o que estão fazendo com o Vasco. Gente grande. Tem emissora grande aí também, tá? É difícil acontecer, mas que está olhando para o Vasco com outros olhos. Após o Pedrinho ter se tornado presidente, porque descobriu que tem muita coisa efetivamente errada.
e perceberam que o Pedrinho está tentando mudar. Então o Pedrinho, ele está correndo risco agora, né? Até mesmo de vida, a gente não sabe com que esfera ele está lidando. Até eu aqui, a gente falando aqui, a gente não sabe com que esfera a gente está lidando, com qual qualidade de pessoas, seres humanos estão envolvidos nessas situações envolvendo o Vasco. Beneméritos, grandes beneméritos, conselheiros, a gente não sabe. Tem muita gente que é do bem, mas tem muita gente que trabalha pro mal também. Já diz aí, né, um conhecimento espiritual que fala, né, o filho das trevas é muito mais prudente do que o filho da luz, né? Isso quer dizer o que é o seguinte, que a pessoa que normalmente faz as coisas erradas, ele presta muito mais atenção para não dar merda do que a pessoa que está andando pelo certo, anda distraído, ele acaba errando aqui, errando ali. Então a gente não sabe com quem o Pedrinho está se lidando, que ele vai lidar, ele está lidando, mas uma coisa a gente sabe, tem muita gente grande por trás do Pedrinho, tem emissora grande, tem jornalista grande, tá? Tem empresários grandes, vocês sabem disso, Crefisa, muita gente grande envolvida. Tem essa possível parceria dele com o Leve esse ano, que seria sensacional, seria histórico no Vasco, para diminuir muito a guerra política no nosso clube. E o Pedrinho parece que está jogando água no chope da turma do Salgado. Acho que a turma do Salgado pensou assim, deixa isso aí é... Todo respeito, tá, Pedrinho? Isso aí é cachorro vira-lata, cachorro pequeno de quintal, late, chega ali, só cheira a roupa e não morde. Acho que eles pensaram, não, Pedrinho, vem cá, vamos colocar você lá. Tipo assim, vamos botar ele ali, como ele é um cara da mídia, é um cara isso, é um cara aquilo, acho que ele vai ter muito rabo preso, ele vai segurar a onda, ele não vai botar a gente lá. Primeira coisa que o Pedrinho fez foi tirar a 777. Segunda coisa que o Pedrinho fez foi entrar com a ação contra a 777. Terceira coisa que o Pedrinho fez foi acionar a Fundação Getúlio Vargas pro arbitral dar no meio da 777. Quarta coisa que o Pedrinho tá fazendo, a gente não pode falar, até porque eu também não sei, e a gente vai tomar conhecimento daqui a pouco. Quinta coisa, vai trazer o Coutinho. Sexta coisa, olha, eu acho que muita gente vai sair de Camburão de São Januário. Escutem o que eu tô falando, gente. Escutem o que eu tô falando. Tô gravando aqui 4-0, mais um gol do Cuiabá. Gente, então vamos apoiar o Pedrinho. Agora, Pedrinho, você tem que abrir esse contrato pro torcedor, hein? Tem gente já falando que o Pedrinho tá envolvido com parada errada porque ele não abriu o contrato. E eu prefiro esperar um pouco antes de queimar cartucho. Agora, que realmente, se ele não abrir esse contrato, ele vai deixar entender que ele tá com o rabo preso com A, B ou C, isso vai deixar entender. Agora, por que o Jorge Salgado tá tão valente também falando, publiquem o contrato? Agora, se eu fosse o Pedrinho, tá valentão? Toma! Então, né, vamos aguardar, mas é isso que a gente tinha para trazer para vocês de informações do nosso Vascão nesse domingão, e eu fico por aqui porque enquanto houver um coração infantil, o meu, o seu, o nosso Vasco da Gama será imortal vascaíno desde sempre. Valeu e é nóis, Vasco!